segunda fila. Depois Montoya e Sato, uma McLaren e uma BAR. Raikkonen e Villeneuve. Villeneuve fez uma volta espetacular ontem, vai largar em oitavo. O Jacques Villeneuve que está em casa. E o Raikkonen ali abrindo esta fila, o Raikkonen que briga pelo campeonato e evidentemente deve ter muito cuidado nesta largada. Aí você vê virando a página do computador em relação às posições de largada, Massa e Coulthard, Heidfeld e Webber, as duas Williams na sétima fila, Albers da Minardi, olha a Minardi onde foi parar ontem no 15º tempo, está sempre acostumado a largar atrás, né? Klien com a RBR. E aí, completando, nós temos o Narain Karthikeyan, o Thiago Monteiro, o Frisaker e o Rubens Barrichello, que larga do box, porque aí ele vai poder mexer no carro. Inclusive, assim que for dada a largada, a Ferrari vai poder reabastecer, o que diz o regulamento. E o Pedro Bassan conversa agora com o Rubens Barrichello. Aqui ao lado de Rubens Barrichello, que hoje está saindo aqui do box da Ferrari. O que motivou essa decisão? Como é que pode ser a estratégia depois de tudo que aconteceu, Rubinho? O bem da verdade é que você tem a estratégia traçada desde o começo. Largando em último, acho que a gente teve que repensar essa coisa. Então, você não pode abastecer antes de ir para o grid, a não ser a partir do momento em que a corrida começa. Então, foi devido a isso. Então você vai reabastecer assim que for dada a largada? E daí para cima. Nunca vi tanta calmaria na largada, não tem que sair correndo, tá tranquilo. Fui no banheiro, voltei, entro no carro, saio devagarinho, quando abri o farol, vou. Legal, e o câmbio foi trocado, agora está confiante nesse novo câmbio, hein, Rubinho? Olha, eu dei uma volta agora, vim pro box, parece que tá tudo certo. Aí Rubens Barrichello. Ok, Pedro Bassan, portanto, no momento que começa a volta de apresentação, e ali com um pouquinho de dificuldade ficou o Fisichella, mas o carro saiu. Deu a impressão que ia ficar o Fisichella. Mas é isso que disse o Rubinho, quer dizer, a Ferrari vai poder reabastecer assim que foi dada a largada, e aí o grid passando, o Rubinho sai depois do último carro, e o Rubinho fará uma corrida de recuperação. Vamos aos comentaristas e convidado especial da Globo, começando pelo Reginaldo Leme, a sua expectativa para a 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1, largada que tem ali aquela curva Senna que é fechadíssima e tem sempre problema ali, Reginaldo, boa tarde. Boa tarde, amigo da Globo. Além desse problema da curva ser bastante fechada, tem disputa logo depois da largada, nós temos hoje uma corrida com uma primeira fila muito estranha, porque o Schumacher, que tem um retrospecto maravilhoso aí no Canadá, em 13 participações, ele só não terminou 2, tem 7 vitórias e sempre esteve nos pontos, está numa primeira fila, mas muito leve. Ele andou apenas 1/10 acima do tempo em que ele tinha feito com o tanque vazio. E o Button, mais leve ainda, porque ele andou abaixo do tempo que ele tinha feito com o tanque vazio. Então é uma fila muito leve, uma primeira fila. Depois tem as duas Renault com Alonso e Fisichella, este sim, provavelmente muito bem de estratégia. Depois o Montoya em quinto e o Raikkonen extremamente pesado em sétimo. As duas Williams, aí o Rubinho que vai largar do box, deve encher bastante o tanque. Não sei se dá para fazer uma parada só, mas no mínimo, com certeza, o primeiro trem de corrida muito longo. E a mesma coisa com o Felipe Massa. Eles estão aí no grampo, né? No momento que a equipe conversa com o Jenson Button, que é o pole position, e eles estão fazendo aquela parte ali que é a parte mais lenta da pista em primeira marcha. Muito bem, a conversa do Jenson Button com o seu boxe. Luciano Burti, convidado especial da Globo, momentos antes da largada do Grande Prêmio do Canadá, Burti. Boa tarde a todos. Deu para ouvir no rádio que o Button estava reclamando que ele estava com a primeira marcha, o carro não queria sair da primeira marcha, então ele estava tendo que alterar alguns botões para ver se conseguia resolver o problema. Quanto à estratégia, eu acho que o Button pode até ir para 2 paradas, ele pode parar na 20ª volta, enquanto o Schumacher é certeza de 3 paradas e para na 12ª volta. Muito bem, o Jenson Button que está aí fazendo o que a gente chama de balé da Fórmula 1, balançando o carro, já se posicionando. O Button já fez a volta ali na frente agora, vai para a posição de honra, o pole position larga do lado esquerdo do piloto, Schumacher do lado direito, aí você vai no carro do Alonso, o Alonso que tem a 3ª posição no grid, Rubens Barrichello vai largar do box, a equipe pode mexer no carro, o reabastecimento, olha, todo mundo pronto, mas só no momento em que for dada a largada, aí pode reabastecer. A partir daí a equipe vai poder trabalhar. Vamos então para a partida. Jenson Button
Nessa visão, ele vai ficar do seu lado direito com o Schumacher ali do lado esquerdo. Depois o Fernando Alonso, logo atrás do pole position, com o carro azul ali da Renault, que é a cor que vem dominando a Fórmula 1, pelo menos na liderança do campeonato. O Alonso, que tem 59 pontos. Aí o John Button, o pai do Jenson Button, que é o pole position. Claro que a largada é sempre um momento de apreensão e não seria diferente para o pai do piloto do pole position. Vamos então para a largada. Lembrando que se houver algum problema, o piloto ergue o braço e aí nós temos a luz laranja e os carros saem de novo. A largada não é abortada, mas nós vamos para uma outra volta de apresentação. Por enquanto nada, tudo limpo na formação do grid. Ainda tem carro se posicionando, a Jordan lá no finzinho agora se posicionando. Carro amarelo, o último carro vai se posicionando agora lá, que é o Frisaker. Vamos então para as luzes vermelhas, 5 segundos, 4, 3, 2, 1 segundo. Quando elas se apagarem, começa a 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Jenson Button larga bem. E o Fisichella muito bem, veio por fora e já subiu a ponta as duas Renault. O Alonso vem junto. Largada sensacional das duas Renault. Fisichella e Alonso. Fisichella do lado direito, Alonso do lado esquerdo. Schumacher caiu para quinto. Impressionante o Fisichella. Pulou do quarto para o primeiro lugar. Uma largada linda do Giancarlo Fisichella. Raikkonen e Montoya passaram. O Michael Schumacher caiu para a 6ª posição. O Schumacher ali à frente da Toyota. Além de os dois da primeira fila terem um carro muito leve, quer dizer, em termos de estratégia estava complicada, aí a Renault deu um show de largada e aí a corrida fica na mão dela, né? Foi passear lá fora o Sato, mas já voltou. Ajeitou e botou o carro na pista de volta. O Takuma Sato, que largou em quinto. O Trulli ganhou posições, estava em nono. O Trulli está na frente do Sato. Agora eles já estão no grampo. O Massa também ganhou 2 posições, está em nono, quase se perdeu ali, mas conseguiu defender bem a 9ª posição. O Felipe Massa. Aí você vê o Fisichella, o Alonso. A Renault largando muito bem. Trulli passando aí. Aí você viu o Montoya. Vamos ver o Rubinho agora lá, se já ganhou posições ou não o Rubinho. Eles estão passando aí, vão completando a primeira volta. Fisichella, Alonso, Button, Montoya, Raikkonen. Raikkonen é quinto, ou seja, o Raikkonen ganhou 2 posições na largada. Massa nono, Heidfeld, Coulter, Ralf, Schumacher, Villeneuve, Weber, Klein, Albers, Frisaker, Kartkinha. Rubinho ganhou 1 por enquanto na passagem. Não é apenas uma posição do Monteiro. Mas o Rubinho largou do boxe e vai ter que fazer uma corrida de recuperação. São 2 os pontos de ultrapassagem nesta pista. Quer dizer, ultrapassar não é muito problema. O problema é conseguir controlar o equipamento nessa relação entre corrida de recuperação e saber conservar bem equipamento, especialmente os pneus. Luciano Burti, uma largada da Renault muito forte, e o Fisichella fez uma largada linda, passando todo mundo ali por fora. Burti. Impressionante a maneira que a Renault conseguiu ter o desempenho de largada. E isso ajuda muito, porque eles têm uma estratégia conservadora, pelo que eu fiquei sabendo. Talvez não tão pesados quanto a McLaren, mas eles devem ter uma boa performance agora, tendo a ponta da corrida. Aí as Renault já chegando para completar mais uma volta. Schumacher, Trulli, Sato, Fisichella completa a segunda volta de um total de 70, faltando agora 68 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Canadá. Villeneuve vai para o box. Villeneuve fez um treino ontem acima de qualquer expectativa, uma volta rapidíssima, largou em 8º e está aí o Villeneuve. E trocando ali a asa dianteira, trocando o bico todo e mexendo no bico ali. E não pode mexer com reabastecimento nesse caso. O regulamento indica que quando você para fazer qualquer tipo de acerto, não pode mexer, não pode reabastecer. É uma das mudanças do regulamento desses últimos tempos. Quem perdeu posições também foi o Mark Webber, caiu para a 13ª posição. Olha, Alonso, Button, Montoya, Raikkonen, Michael Schumacher, Trulli, Sato, Felipe Massa, Heidfeld, Ralf Schumacher, David Coulter é 12º atrás do Ralf. E o Weber caindo lá para a 13ª posição. O Rubinho é 17º, já ganhou 3 posições do Rubens Barrichello. Enquanto a gente está revendo a largada, olha o Fisichella. O Schumacher tentou por dentro. Saber qual foi a intenção do Schumacher nessa manobra, né? E o Fisichella tirou na hora. Olha o Montoya e o Schumacher ali praticamente se tocando.
E o toque do Villeneuve ali na... Você vê que o Schumacher, patinou ali. Se preocupou com o Alonso, né? Se preocupou com o Alonso, mas nisso ele perdeu aí a possibilidade de lutar pela ponta, mas depois tocou realmente no Montoya aí nessa curva, e aí perdeu mais posição ainda. É o momento que o Sato saiu e conseguiu trazer de volta o toque dele com a Toyota. E aí o David Coulter com a RBR, o David Coulter que é 12º, momento que ele foi ultrapassado pelo Ralf Schumacher. Você falou, Luiz Roberto, do Webber. Olha, na verdade as duas Williams que conseguiram ir para o pódio de Mônaco, as duas estão muito em péssima colocação. O Heidfeld é 10º, o Webber é 13º, os carros têm problemas de aquecimento dos pneus, foram mal no treino, o treino até que os dois cometeram 2 erros cada um na volta de classificação. O Webber tentando a manobra com o Coulter foi, se manteve à frente, tentou uma manobra diferente, estranha ali o Mark Webber, que errou no treino ontem. O Mark Webber, exemplo do Heidfeld, os dois admitiram, mas o problema da Williams tem sido mesmo um acerto no aquecimento dos pneus, né? A convivência da Williams com os pneus nesse fim de semana não tem sido nada legal, não. E aí nós estamos andando de Williams no Canadá com o Mark Webber. Enquanto isso, Alonso faz a melhor volta da prova. O Fisichella já está abrindo a próxima volta com a melhor primeira parcial. As duas Renault estão voando. O Alonso fez 1:16.045. A título de comparação, por exemplo, o Raikkonen 1:17.211. O Raikkonen na 5ª posição. Em relação ao Alonso, olha, 1:16.045 foi a volta do Alonso. 1 segundo, ponto 1 mais rápido em relação ao Raikkonen. Falando dos dois, trazendo como exemplo os dois, porque são aqueles que estão brigando diretamente pelo título. O Schumacher, 1:17.1, a volta anterior do Schumacher. Já está abrindo essa volta, 22.1 a primeira parcial, 24.5 a segunda parcial do Schumacher, que é a melhor parcial dele. Tem pedaço de carro ali. Deu pra gente ver na imagem, tem um pedaço ali de carro. De novo, o Webber em cima da RBR, que é o Coulter. Aquela ultrapassagem que ele tentou foi lá por fora, não tinha como, né? Fritou, atrapalhou toda a manobra dele na freada lá, o Mark Webber. Mais do que fritar pneu, ele passou em cima de uma mancha de óleo, correndo muito risco. Agora ali no grampo, Reginaldo, aquela parte branca da pista, aconteceu um problema com o asfalto. E a organização da prova, porque o asfalto é novo, a pista foi toda recapeada, resolveu botar cimento ali naquele pedaço. Eu não sei, o Burt pode até falar se o cimento tem alguma diferença do asfalto, se isso tem alguma incorrência para o piloto, Luciano Burt. O Rubinho disse que quando você passava em cima do asfalto, que você perdia aderência. Então ele tinha até uma linha diferente para essas curvas com problema de tentar justamente vir mais para dentro e evitar passar por cima desse cimento, que não é o ideal. Uma outra coisa que eu falava, vocês podem ver que o Schumacher, mesmo tendo largado com um carro mais leve, ele está ficando um pouco para trás, e é esse justamente o problema da Bridgestone. A Bridgestone está enfrentando um problema que é chamado de graining, que é o pneu deixapando, que depois da primeira volta ele começa a perder aderência, ele começa a criar esse tipo de um macarrãozinho, né, por cima do pneu, e é justamente, ele demora de 10 a 15 voltas para isso ser, vamos dizer, para limpar o pneu e voltar a ter uma boa performance. Então, mesmo mais leve, ele está passando por essa fase, e é um dos pontos, inclusive, que o Rubinho estava levando vantagem durante esse final de semana. O Rubinho tinha menos problemas de pneu e a equipe tinha mais confiança em fazer uma estratégia com um carro mais pesado para o Rubinho do que para o Schumacher. Ou seja, foi uma infelicidade que aconteceu no treino de ter quebrado o câmbio, porque o Rubinho tinha tudo para fazer uma ótima corrida. Bom, o Webber passou o Ralf Schumacher e novamente na tentativa no grampo, e o Heidfeld também se mandou. O Ralf, você de carona com ele na frente, o Nick Heidfeld, que fez a ultrapassagem exatamente naquele ponto que nós estávamos revendo há pouco, a ultrapassagem que tentou o Mark Webber e não conseguiu completar. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Alonso faz 1:15.935. É a melhor volta, o único
rodando 1:15 por enquanto, 1:15.935. O Fisichella faz 1:16 cravado, 1:16.002. E agora está na segunda melhor parcial. Vai completar a volta e vai cravar a melhor volta. Olha, 24.1, 29.9 na última parcial. Também a melhor, 1:15.455. Reginaldo Leme. As Renault estão voando na frente no Grande Prêmio do Canadá, Reginaldo. Para você ter uma ideia, ele já vira, o Fisichella já vira abaixo do tempo que o Schumacher virou na classificação. E só perde para o Button, que foi pole position. Então, apesar da estratégia dos dois pilotos terem falado muito bem da estratégia deles, tudo bem que eles não estão assim com muito pouca gasolina não, mas também não é peso suficiente não, que os dois carros estão andando muito rápidos, eu acredito até em 3 paradas para um deles pelo menos. Os dois disseram que a Renault, quando tem que fazer um trem longo de corrida, anda muito bem. O carro anda muito bem, o carro rende muito bem. Ih, a Jordan na contramão, a outra Jordan teve que desviar. A Jordan tentando se entender. O Kartikeyan e o Monteiro são os pilotos da Jordan. Quem ficou na contramão ali, me pareceu que foi o Kartikeyan. Olha só, fritou tudo que tinha direito o Kartikeyan. Foi na grama. Aí voltou, tentou corrigir e ficou na contramão. Aí andou um pouquinho na contramão. Já pensou a sensação? Olha lá, ainda bem que o meu parceiro de equipe está vindo aqui. E naquele ponto ali os carros vão muito lento, né? Exatamente antes do grampo, né? Do hairpin, como você preferir. Ali é 70 por hora, a primeira marcha. Serão 70 voltas, restando 62. Alô, Luiz Roberto. Pedro Bassan, na área de boxe do circuito Gilles Villeneuve em Montreal, Bassan. O Kartikeyan, ele errou na sexta-feira, já desde os treinos ele não está se entendendo ali no grampo. Já é a terceira vez que ele erra, nessa que é a freada mais brusca desse circuito. De 300 os carros vão para 65 por hora ali naquele trecho. Para os dois, Roberto. Todos os pilotos, tanto o Kartikeyan quanto o Monteiro estão andando em Montreal pela primeira vez, que é uma pista que não é usada normalmente em outras corridas. Agora, o Monteiro, pelo menos, não cometeu aquele erro do Kartikeyan e está, pelo menos nessa corrida, ele está na frente. Nós vimos ali o Coulter, o Webber e aí os que estão à frente dele, o Ralf Schumacher, mais ali à frente você vê o Nick Heidfeld. E agora, nos giros, na marcha, quinta, sexta marcha, quase 19 mil giros, aceleração total. Na hora que ele botar o pé no freio, vai acender a luzinha vermelha ali, você vai ver. É a freada, a velocidade caindo, contorna a chicane, passa pertinho do muro e vai para completar mais uma volta o Ralf Schumacher. Diga, Luciano Burti. Não, vocês comentavam sobre o Kartikeyan e eu posso dizer que eu corri com ele na Inglaterra desde a época da Fórmula 3 e esse é justamente o estilo dele. Ele erra muito, erra sempre e ele até as outras equipes costumavam brincar muito com ele em relação a esse tipo de erro. Ele é um piloto muito agressivo, mas que a gente vai ver muito dele fora da pista durante essa temporada. O Villeneuve ali com enorme dificuldade, já trocou o bico do carro. E aí o Rubens Barrichello, que é 15º. O Mil largou do box, reabasteceu logo depois da partida. E a diferença dele para o Christian Klien, 5.267, o Klien que é o 14º. O Klien, por sua vez, está a 4.7 do Webber, que está na 13ª posição. Seria muito bom que o tanque da Ferrari fosse bem grande mesmo. É o maior da Fórmula 1, mas que fosse grande o suficiente para o Rubinho tentar fazer uma parada só, que é muito difícil. Porque, principalmente nessa pista, que é uma pista que... É uma pista que várias vezes deu problema de gasolina, até de carro acabar a gasolina antes da chegada, como o caso do Nigel Mansell em 91, que comemorava com o público a vitória e 500 metros antes da largada parou o carro sem gasolina. O Luciano, deu para entender aí, acho que era o Briatore pela voz, pelo jeito, pelo inglês, falando com o Alonso, o Luciano? Não, o Alonso falava com o engenheiro dele e ele dizia no rádio que ele estava bem mais rápido do que o Fisichella e que ele queria passar. A equipe pediu para ele manter a posição por enquanto e esperar um pouco mais. Muito bem. Alonso e Fisichella. Os dois que estão na liderança. Aí você vê o Heidfeld e o Ralf Schumacher. A disputa pela 10ª posição ali. O Heidfeld 10º, o Ralf Schumacher é o 11º.
A melhor volta da corrida é do Fisichella e depois a do Alonso. O Alonso não está tão mais rápido assim não. Talvez ele saiba que o carro dele tem condições de passar. Aí, agora, por exemplo, ele acaba de fazer o melhor primeiro setor e o melhor segundo setor. E o terceiro é do Fisichella. Então, Alonso tem a melhor volta agora da corrida, 1:15.441. E diminui para 900 milésimos a diferença, ou seja, eles estão absolutamente encostados, né, um no outro. Aí você vê a gravidade, né? De acordo com a aceleração, empurra a cabeça para trás, curva para um lado, força da gravidade para o outro, e a aceleração embaixo indicando como bota o pé no freio, empurra a cabeça para frente. É o esforço nesse convívio com a força G dos pilotos. Uma prova em altíssima velocidade, como é o caso da Fórmula 1. Ó, Luciano Burti, depois de uma corrida tem que fazer massagem no pescoço, Luciano? Cada piloto tem seu fisioterapeuta e todo mundo, desde da quinta-feira, na verdade, faz muita massagem durante todo o final de semana, no pescoço principalmente, mas nas costas de modo geral, no ombro, porque é muito difícil. E lógico que depois da prova, a primeira coisa que você faz é beber muita água, muito líquido e partir para massagem, porque realmente é bem difícil. Por sinal, o Schumacher vai perder o dele, o Valdir Singer, que vai se aposentar, que é um sujeito no qual o Schumacher confia demais. Ele não viaja sem o Singer. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. O primeiro a parar é Michael Schumacher. Vai para 3 paradas, claramente, né? Parando na 12ª, abrindo a 13ª volta. Ou seja, foi exatamente. E o relógio? E o cronômetro? O Villeneuve parou para tocar o bico, evidentemente. Na estratégia de corrida, né? O Schumacher voltando aí. E a gente viu. Bom, olha, o ano passado o Jenson Button foi terceiro, o Reginaldo Leme. E na estratégia de 3 paradas. No pódio, só o Button fez 3 paradas no ano passado. Ele parou na 13ª, 31ª e 49ª. É claro que esse é o indício do Schumacher. Até pelo reabastecimento do Rubinho, quando a corrida começou no box, estava claro que a Ferrari estava numa estratégia de botar o carro mais leve e fazer 3 paradas. Rubinho que já está em 15º, aí na expectativa de continuar recuperando posições. Ele que largou do box, foi a primeira parada do Michael Schumacher. E agora a gente fica aqui na expectativa. O Schumacher voltou em 12º, o Michael Schumacher. A gente fica na expectativa da estratégia das outras equipes, né? Então, olha, entre a 11ª e a 15ª é um indício claro, um indício forte de 3 paradas, né? Olha a vez do Fisichella respondendo. Nossa, 1:15.115. O Alonso não falou para a equipe que estava mais rápido. O Fisichella respondeu. Vai atrás agora, né, Alonso? Fisichella respondendo. E o Flávio Briatore essa semana, nessa discussão toda que envolve equipe, quem deve vencer, quem não deve, a equipe está trabalhando para esse ou não. Alonso venceu 4, o Fisichella ganhou na abertura do campeonato. O Briatore disse que gostaria até que o Fisichella ganhasse essa corrida no Canadá. A bola de cristal tá boa por enquanto do Flávio Briatore, que é o diretor esportivo da Renault. Aí a confirmação que nós temos há pouco, 1:15.115, a volta do Fisichella, por enquanto a mais rápida da prova. O retrospecto do Fisichella no Canadá é muito bom. Ele disputou 9 e fez 4 pódios, sendo 3 pela Benetton e pela Jordan, quer dizer, com equipes que não eram tão competitivas. E a primeira Minardi já ficou. O Frisacker já tomou uma volta do líder, o Fisichella. Fisichella que estava conversando também com a equipe, né, Luciano? A equipe, o engenheiro estava pedindo para ele puxar ainda mais, para puxar quando fala em inglês, na verdade, para acelerar ainda mais, porque ele estava começando a andar mais rápido, e para ele continuar assim e tentar forçar ainda mais o ritmo. Na estratégia de 2 paradas, a primeira deve ficar ali entre a 17ª e a 18ª volta. Ele aumenta a diferença, o Fisichella pro Alonso, para 1:6. Posição do Raikkonen. O Raikkonen é 5º, ali se mantendo nessa posição, é 5º, a 1:6 do Montoya, que é o companheiro de equipe dele, que está na 4ª posição. Aí você vai vendo as diferenças ali de cada piloto para o líder da prova, né? O Raikkonen, qual será a estratégia da McLaren? Também de 2 paradas, Reginaldo Leme? Eu tenho certeza que do Kimi Raikkonen, absoluta certeza, que é o carro mais pesado da pista.
Lógico. Agora vamos falar do grid, vai. Vamos falar do grid, O Rubinho largou do box, tá? Faltando 56 voltas. E olha o Raikkonen 21-1. A melhor primeira parcial, 21-1 na primeira parcial, Kimi Raikkonen. Jenson Button no box. Pode ser também uma estratégia de 3. Jenson Button. Aí Jenson Button parando para fazer a sua primeira parada, o Jenson Button. Agora sim temos ali o cronômetro. Vamos acompanhar o tempo de parada. Reabastecimento. O reabastecimento foi 7,9 no total aí, né? Até tirar a mangueira ali. E vai voltar o Jenson Button. Ralf Schumacher também, olha ali, a previsão de 19 voltas para o Jenson Button. Exatamente, né, numa previsão de corrida para 3 paradas. Volta 15 para o Jenson Button e o Ralf Schumacher também no box. Jenson Button já voltando ali na 7ª posição, à frente do Massa, o Jenson Button. O Gil de Ferran foi comedido nas declarações, né, em relação ao Jenson Button, porque a BR vem com um pacote novo para essa corrida, aerodinâmico e de motor, uma nova versão, um avanço do motor Honda. Aí você viu o Christian Klein da RBR. Olha o Heidfeld Williams, olha onde passa ali, pertinho do muro, né? Deve parar na volta número 20. Mais uma vez aí o Klein, aí perdeu a tomada ali, Luciano Burti. A importância de fazer aquela tomada direitinho ali, ela vai terminar no muro, ou seja, Sato nesse momento também, a outra BAR parando. Ou seja, contornar a chicane ali para evitar o choque no muro, ou seja, para ter mais conforto na hora de passar pertinho do muro. Tem tudo a ver, uma manobra está relacionada à outra, Burti. Exatamente, ali é muito importante você conseguir passar bem por cima das zebras, por mais que agora tenha uma proteção que não permita os carros de passar tanto assim como era usado até o ano passado, mas o importante é você acelerar muito cedo e quanto mais perto do muro você chegar, é sinal que você está explorando o limite cada vez mais. Agora, sempre tem aquele momento que você acaba chegando perto demais, pegando até um pouquinho da sujeira que fica próximo ao muro e acaba tocando, como já vi no passado. Agora, é importante sim explorar o limite ao máximo e se arriscar bastante para conseguir ser rápido. Albers agora fazendo o seu primeiro pit stop, o Chris Albers. Continua se aproximando do Klein, agora tirou para 4.2. Exatamente nessa manobra que nós vimos do Montoya e a explicação que o Luciano Burti deu há pouco. Diga, Luciano. Aliás, esse é um dos pontos fortes que a BAR tem aqui no Canadá, é justamente que é um carro muito bom em cima de zebra. Assim como eles andaram bem também em San Marino, dá para ver que um ponto que eles levam muita vantagem é justamente quando passando em ondulações e zebras o carro reage muito bem. Raikkonen 1:15.011 faz a melhor volta da prova, o Kimi Raikkonen. 1:15.011 a volta do Kimi Raikkonen. Asmianou 1:15.8 Fisichella, 1:15.3 o Alonso. Montoya fez 1:15.5. Os 4 da frente virando em 1:15. O carro vai ficando mais leve, vai melhorando a performance. Aí você com o Montoya. Fazendo o grampo em primeira marcha e agora tome potência, é aquilo que a gente vê da pista, né? Desculpa. Você vê a coincidência aí, né? Que os dois primeiros pilotos, pelo menos os que lutam pelo título, se não tem uma coisa declarada assim de quem é primeiro ou segundo, tanto no caso da Renault, que é o Alonso atrás do Fisichella, como no caso da McLaren, que é o Raikkonen atrás do Montoya. Então aí é muito importante a gente ver se vai ter jogo de equipe e lembrando que agora há pouco, então o Alonso se comunicou com a equipe, né? Comunicando com a equipe que ele queria passar, mas a gente sabe que é proibido o jogo de equipe, né? 1:14.749 Juan Pablo Montoya. E ali das 3 parciais, a melhor foi só no setor 2. Nesse momento, David Coulter com a RBR no box. RBR que deve anunciar nos próximos dias aí uma parceria com a Ferrari, né? Pelo menos é a expectativa, é o que se diz. Aí você vê o Ron Dennis ali acompanhando a corrida, falando, não dá para perceber se dá a impressão que ele está falando ali entre as pessoas que estão no pit wall com ele ali, no muro ali com ele. Globo, a gente se vê por aqui.
O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. E olha, o Alonso, 3 voltas seguidas, ele veio tirando. A diferença que era de 1,7, caiu para 0,9. O Alonso se aproxima de novo. Agora chegou para passar. Agora chegou para passar mesmo, Reginaldo. Olha como Agora ele está muito próximo. Sem ordem de equipe, sem nada. Ele teria condições de passar. Tá certo que naquele diálogo, olha o Montoya, 1,14,665. Tá voando o Juan Pablo Montoya, pode estar se aproximando do momento de parar. Agora para quem vai fazer 2 paradas, né, entre a 17ª e a 25ª volta, mais ou menos a previsão das 2 montadoras de pneus, né? Luiz Roberto. É a previsão da época que se trocava de pneus. Hoje o problema está com o combustível. Diga, Luciano Burti. Você falava agora da RBR, que deve anunciar o motor Ferrari para o ano que vem. E eu fui convidado pelos mecânicos e engenheiros da equipe para visitar o box, ver o carro de perto. E é impressionante a diferença de atmosfera, de ânimo de trabalho que eu senti lá dentro. Porque quando comparado com a época da Jaguar que eu tive lá dentro, são os mesmos mecânicos, são os mesmos engenheiros, mas hoje o ambiente de trabalho é muito melhor. Então eu acho que a RBR tem feito um excelente trabalho. Provavelmente o motor Ferrari vai fazer um trabalho ainda melhor. Então é impressionante como esse lado até psicológico da equipe faz resultado, e a gente tem visto que nesse ano, dentro da pista, eles têm ido muito melhor do que a Jaguar ia até o ano passado. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Villeneuve tomou uma volta dos líderes, o Katkian também e os brasileiros. O Felipe Massa está em 7º, Massa está virando 1,16 cravado, olha, 1,16,008 a volta do Massa. Ele está a 1 segundo nesse momento do Button que já fez uma parada, evidentemente está com o conforto de ter feito já um pit stop. O Jenson Button, que pela estratégia da equipe, pela primeira parada, volta, etc., deve fazer 3 paradas. O Massa está trabalhando aí com 2. Aí você vê o Flávio Briatore. Rubens Barrichello, que largou do boxe, está em 13º e está a 1,5 segundo do Klian, do Christian Klian. Olha, 1,16,2 a volta do Rubinho, 1,17,5 a volta do Klian. Agora a vez do Monteiro ir para o boxe com a Jordan. Thiago Monteiro. A mãe do Monteiro é cearense, né? Brasileira, né? Não, é Belém do Pará. Ah, Belém, paraense. O Monteiro, que leva Vagaroso no sobrenome, né? E foi legal outro dia na entrevista com o Bassan, em uma das transmissões da Globo, ele, tratando isso com bom humor e tal. Eu achei bem legal, né? Massa no boxe agora, e Heidfeld também. A Williams parando. E ali valendo posição, né? Massa e Heidfeld, 7º e 8º colocados. Os dois entraram juntos. O Massa estava na frente, entrou. Heidfeld e Massa, aí você tem imagens do carro do Heidfeld. O Massa também parado, os dois reabastecendo. O Heidfeld vai voltar. O Heidfeld voltando aí. E não vimos o Massa sair, não. E agora o Massa saindo. E Christian Klien vai para o boxe. Rubens Barrichello acaba de passar o Ralf Schumacher. 12º Rubinho, vai fazendo a corrida de recuperação. Rubinho, um trem longo de corrida, essa primeira parte do Rubinho, né? Aí você volta com a imagem, voltamos com a imagem dos dois líderes. A Renault do Fisichella e do Alonso. Botando volta. É o Kartquinha que fica para trás agora. A RBR atrapalhou muito o Alonso. Agora muito. Infelizmente o reloginho não está funcionando nessa corrida, né? Olha o Alonso ali reclamando. Que a gente vê que o Heidfeld foi para um trecho bastante longo agora, com 11,3. Você vê que a previsão é de 31 voltas. O Massa saiu um pouquinho depois dele, também pode ter feito a mesma coisa, mas não tinha reloginho para ter certeza. Agora o Klian está na frente das duas McLaren. Takuma Sato entra agora para fazer o segundo pit stop dele, no Sato. Vai parar o Sato, ele pode ter tido algum problema, o Takuma Sato. As duas McLaren com o Klian logo ali à frente como retardatário.
Aí as duas, Renault e o Sato, vai recolher. Problemas com o Sato, vai para a garagem, o Sato termina a corrida para ele. Rubens Barrichello está em nono e o Massa voltou na frente do Heidfeld. Massa voltou na frente do Heidfeld, ficou procurando o Massa ali, o Massa já tinha se mandado, voltou, portanto, na frente do Heidfeld. E sempre bom destacar, né, a geração da FOM, a Fórmula One Management, que faz a geração da... E realmente ficou devendo pra gente reloginho, a posição do Massa, né? O corte ali para mostrar quem tá saindo na frente. Mas o Massa voltou, o que importa aqui na pista, ele é 10º, o Heidfeld. E aí o Trulli parando. O Heidfeld é 11º. Raikkonen, 1:14.384, faz a melhor volta, o Kimi Raikkonen. Montoya tá ali à frente dele. Alonso está na melhor primeira parcial e a resposta da Renault, de novo a McLaren. Renault e McLaren, a Fórmula 1 vivendo o tempo da Renault e da McLaren depois de anos de domínio da Ferrari. Olha, 1:14.384 e o Felipe Massa agora dá uma cortada na chicane ali, hein? Olha, Rubinho 1:15.897, a Renault pronta e a McLaren também. Alonso vem pro boxe agora. Alonso vai pro boxe, a McLaren também. Aí você vê o Kimi Raikkonen entrando no boxe, tá aí o Kimi. Os dois líderes do campeonato. Momento importante, né? Olha lá, o Alonso mais ali à frente. Aí a gente tem a imagem dos dois. Aí um corte fechado do Alonso pra gente acompanhar o Alonso. O Raikkonen tá lá atrás. Assim fechadinho, a gente não vê se ele passar. O Alonso tá saindo. Cadê o Raikkonen? Continua parado. Agora tá voltando. O Alonso volta na frente. Pronto, agora eles acertaram o corte direitinho e a gente pôde acompanhar. O Alonso tá voltando na frente. Só que o reloginho foi por um só. Foi só pro Alonso. O Massa sob observação. É o Klian cortou. O Klian tá sob observação por ter cortado a chicane. E aí o Fisichella. Será que vai parar nessa o Fisichella? Vamos ver o Alonso. Montoya agora é segundo, Alonso terceiro, Raikkonen em quarto. O Alonso botou gasolina de montão aí mesmo, para ir quase até o fim, 12.7, e o tempo de perda total dele foi 28.2. Olha o Montoya no box. Exatamente, agora os outros dois, né? O Fisichella e o Montoya, que são segundos pilotos, mas estão na frente dos seus companheiros de equipe hoje. Vamos acompanhar, Reginaldo? Vamos lá. Olha o Fisichella aí, o reloginho pro Fisichella. Não temos o reloginho lá pro Montoya. Fisichella e Montoya, líder e vice-líder da prova. Voltando o Fisichella, Montoya continua parado. Chega um pouquinho depois, vai saindo o Montoya. Olha, previsão de 27 voltas, de 90 litros de combustível, de acordo com o tempo. O cálculo é feito de acordo com o tempo e feito automaticamente por um programa, né? Quer dizer, se o cara deu um olho ali para botar a mangueira e foi lá fora o Montoya. Foi lá fora o Juan Pablo Montoya. Ele tentou não deixar o Alonso passar. E a manobra do Montoya ali era o Alonso, né? Mas foi passear na grama o Juan Pablo Montoya. Era uma Renault passando ali. Vamos ver de novo. Olha lá, do lado direito a gente viu um pedacinho da Renault. Aí o Montoya voltando. Aí teve que tirar do lado, foi na grama. E o Fisichella foi-se embora. Olha só como ele sai. Não podia ter pego aquela faixa branca aí do lado direito, né? Até terminar a faixa ele tem que respeitar. Gestos agora do Mark Webber. Mark Webber reclamando aí. O Schumacher estava na frente dele, o Trulli está atrás, mas deve ter sido por um retardatário. E aí a joga Pneu furado. um pneu furado ali do Narain Kartikeyan. O pneu traseiro direito ali. Aliás, o desgaste dos pneus traseiros é muito forte nesta corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Okay, mate, we're going to do that tyre. We're going to do that tyre. We can't put any fuel in. E o Rubinho passou ali pelo Kartikeyan. Bom, Rubinho é nono.
1:15.821, a última volta do Rubinho. O Trulli, que está à frente dele, fez 1:17.387. O Rubinho está agora 4,7, tirou 1 segundo, quase 2 segundos dessa volta, diminuindo a vantagem do Trulli. E o Rubinho, bom, a Ferrari, depois do aquecimento de pneus, né, veja o que aconteceu em Imola. Aliás, Imola e Montreal, há semelhança nos traçados. O desempenho da Ferrari na parte final da corrida de Imola com o Schumacher chamou a atenção. O Schumacher andou 2 segundos e tanto mais rápido que o Alonso. E o Rubinho pode estar entrando num momento importante de desempenho para ganhar a posição. Já é nono. E está 4,7 apenas atrás do Trulli. Dois aspectos aí. Ali deve ter tido o problema que acabou levando a furar o motor, o pneu. Dois com certeza, tocou no muro. Dois aspectos. Primeiro, você viu a troca do pneu ali, que é obrigatório, um pneu usado, né? Um pneu que já tivesse sido usado em treino. Mas não vai dar mesmo. Não vai dar porque o toque no muro foi mais do que para furar um motor. Um pneu, desculpa. Foi mais do que para furar um pneu. Realmente afetou alguma coisa na suspensão traseira. Mas é importante, Luiz Roberto, que eu estava dizendo. O Alonso fez uma parada muito longa, 12,7, que a gente viu o reloginho. A perda total foi de 28,2. O Kimi Raikkonen, que não teve reloginho, a perda total foi de 30, quer dizer, foi maior ainda, foi mais demorada ainda. Então, todos os dois botaram muita gasolina. E hoje, 6 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. E logo depois da Fórmula 1, você sabe, as emoções do Campeonato Brasileiro. Santos e Fluminense, Kleber Machado, Casagrande, Arnaldo César Coelho, os lances de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo em Mojimirim, jogo das maiores torcidas do Brasil, de portões fechados, com o Rogério Correia, com o Sérgio Noronha, com o Renato Marcília. Futebol na Globo logo depois da Fórmula 1. É a conversa do Fisichella com o seu boxe. E o Villeneuve parando de novo. Jacques Villeneuve entrando no boxe mais uma vez. É a segunda parada do Villeneuve. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Agora a vez do Mark Webber ir pro boxe. Com o Luciano Burti. Deu pra gente ouvir a conversa do Fisichella com o pessoal de boxe dele, com a equipe dele. O engenheiro do Fisichella estava dizendo que o Alonso é por volta de 1 segundo mais rápido. Então, para ele acelerar o máximo que ele puder, porque se for assim, ele não disse, mas é óbvio que se for assim, ele continuar sendo 1 segundo mais lento do que o Alonso, ele vai ter que ceder a ultrapassagem. Toda essa conversa, né, Burti, é uma conversa dentro do regulamento, digamos assim. A pergunta do Alonso, olha, eu tô mais rápido. Mais ou menos, né? Eu tô mais rápido. Eu vou tentar passar porque eu tô mais rápido. Né? Dentro do regulamento, enquanto não se efetiva aí a ultrapassagem, né? E pode ter código, né? Quando a gente disser, olha, você está mais rápido, pode tentar. Esse é o sintoma de jogo de equipe. Está o regulamento proibindo o jogo de equipe. Rubens Barrichello está, olha, diminuiu agora de 4,7 para 2,2. A diferença do Rubinho para o Trulli. Rubinho que já está na zona de pontuação, largou de boxe, né? O Rubinho, que tem o Webber atrás dele, mas com certo conforto, está a 7 segundos. Aí você vê a imagem do Heidfeld. O Heidfeld que está à frente do Ralf Schumacher. E tem o Felipe Massa lá à frente dele. E olha lá, giros, guia que é a marcha, aceleração, freio e a velocidade. Acho bem legal essa arte, esse gráfico. É bem legal mostrando pra gente, trazendo pra gente esses indicadores, né? Fisichella, Alonso, Montoya, Raikkonen, Button, Michael Schumacher, Trulli e Barrichello, os 8 da zona de pontuação. Ali a diferença do Rubinho para o líder, 36,494. Olha, mas Luiz, do Rubinho para o Trulli já chegou. 0,6, já chegou, já vai tentar ultrapassar nessa volta. O Rubinho é o único que não parou ainda. Ele já vai para a 30ª volta, a corrida tem um total de 70. O tempo de volta dele é 1,16,3, quer dizer, ele está virando como quem não tivesse ainda com o tanque vazio. Então, se ele der mais 5 voltas, é porque ele tem condição de fazer uma parada só. E veja como o Alonso se aproxima ainda mais do Fisichella. Pois não, Luciano Burti? O Alonso estava até meio bravo no rádio, falando que ele está muito mais rápido agora e que ele quer ultrapassar. E o engenheiro disse que tudo bem, que ele pode chegar e ultrapassar. Portanto, a manobra está liberada. O Webber, de novo no mesmo lugar, o Webber, não aprendeu ainda.
O que está acontecendo com esse Marco Webber? Impressionante o número de erros que ele comete. Olha lá o Alonso com o Fisichella. Os dois líderes, a Renault. O Alonso está muito mais rápido. Na última volta ele foi mais de meio segundo mais rápido. A diferença é essa aí no visual. Olha que imagem legal, assim, do alto. A imagem do helicóptero com o Fisichella e o Alonso. As duas Renault voando baixo no circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá. Montreal tem 30 milhões de habitantes. Montreal tem 3 milhões de habitantes. O Canadá tem 30 milhões de habitantes. Recebendo pela 37ª vez o Canadá uma etapa do Mundial de Fórmula 1. E essa disputa pela liderança para o Alonso vale, além da liderança, 2 pontos mais na luta direta pelo título da temporada. Alonso que venceu 4 provas esse ano. Fisichella ganhou na prova de abertura na Austrália. Olha, 17,089 e o Alonso 1,16,937. Teve algum problema, O Alonso perdeu um pouquinho o contato. Deu para perceber, Butch, se foi um erro do Alonso ali? Estranho, porque ele perdeu muito. Então, mesmo que tivesse essa curva, uma curva de baixo, não era para ele ter ficado tanto para trás. Parece que alguma coisa pode ter falhado no carro. Veja só. Rubens Barrichello no boxe agora, mas olha a diferença, olha, nessa manobra ele perdeu 1 segundo, ponto 2, porque a parcial do Fisichella foi 21,5 e do Alonso 22,7 nessa manobra, né? E o Fisichella vai-se embora, tá liberada a disputa ali. Aí os engenheiros, você vê a checagem nos pneus, nos extratores ali na entrada de ar também, quer dizer, na parada do Rubinho, apareceu o reloginho, Reginaldo? 8,9, não dá, vai ter que parar de novo. Não dá para fazer uma só, não. 8,9 a parada do Rubinho, ali 23 voltas a previsão, com 77 litros. Agora o Fisichella e o Alonso são retardatários entre eles. E aí o Kimi Raikkonen que disputa diretamente com o Alonso o título da temporada. O Alonso conseguiu em 2 corridas, quando o Kimi teve tudo para vencer. A última então nem se fala, né? Com a quebra do Kimi, com o abandono do Kimi, vencer a corrida. Estava na hora certa, no lugar certo o Alonso. E abre essa vantagem espetacular no campeonato de 59 pontos a 27. E agora andando na frente aí, Fisichella, Alonso, Montoya, Raikkonen, que é quarto. Aquela volta ruim do Alonso foi em 1,17,2. E o Schumacher fez a melhor volta dele na corrida. Olha o Alonso, botou de lado, vai passar, foi-se embora, Fernando Alonso. Assume a ponta do Grande Prêmio do Canadá, Fernando Alonso. Fisichella fica em segundo. E o Montoya... Tem algum problema? Olha o Montoya. Tem problema o Fisichella. Olha o Montoya. Fisichella com problema. Foi-se embora o Montoya. Manobra do Montoya no grampo e assume a segunda posição. Ele está perdendo pressão hidráulica e o câmbio não está funcionando direito. Problemas com o Fisichella. O Raikkonen também vai-se embora. O Alonso é o líder. E o Button também já chegou e o Fisichella recolhe e vai para o boxe. Aí no boxe o Fisichella liderando desde uma largada sensacional quando saiu da 4ª posição para a ponta. Veja a reação do Flávio Briatore. E o Fisichella vai abandonar. Vai recolher o Fisichella, a equipe vai ajudá-lo agora ali. E o Fisichella depois... Tá voltando, será que vai tentar mexer? Não, tirou. Bateu no cinto, vai-se embora o Fisichella. Impressionante a reação do Fisichella. Momento da ultrapassagem do Alonso. E o Alonso agora girando 1,16,3. Montoya 1,16,1. A situação do Fisichella lembra um pouco assim momentos do Rubinho com o Schumacher, né? Muito bem, Rubens Barrichello, depois da parada, voltou ali na 11ª posição, 12ª, agora com o abandono do Fisichella, é 11º Rubinho. Diga, Reginaldo. Para você ter uma ideia, ao que você acabou de se referir, o Alonso terminou todas as corridas dele e o Fisichella quebrou em 5 das 8. Vai para a segunda parada agora o Jenson Button. Na volta de número 34, ele está em 4º lugar, o Jenson Button. E olha, o Montoya vai diminuindo, hein? O Montoya vai diminuindo. O Montoya está muito rápido. Nessa segunda volta seguida que ele vira mais rápido que o Alonso. Schumacher entrou também.
Ferrari no box. Michael Schumacher vai parar também. Tá aí a parada do Michael Schumacher. Olha, mas eu dizia, o Montoya virou um 15.3 e o Alonso um 15.9 nessa última volta. 0,900 milésimos a diferença. Tá voltando o Schumacher aí com previsão de 21 voltas pro combustível do Schumacher. Olha o Montoya. Juan Pablo Montoya, que disse que está precisando mesmo, que é momento de afirmação. Uma temporada complicada para o Juan Pablo Montoya. Machucou o ombro. Ele disse que foi jogando tênis. As fontes colombianas dizem que foi andando de moto. Ficou 2 provas fora. O Kimi Raikkonen disputa aí o campeonato. Já venceu 2 corridas. Já gravou 3 pole positions. O Kimi Raikkonen na temporada. E o Montoya vai chegando. Vamos ver de novo aqui a diferença agora. Olha, 23,9. Agora o Alonso dá uma, pelo menos anda no primeiro trecho. Enquanto você vê o Rubinho. Nossa. Segura lá, Rubinho. Lá no grampo. Juntou no freio. E aí fritou principalmente o dianteiro direito ali, o Rubinho. Um ótimo trabalho pode fazer o Montoya agora para a equipe McLaren. Está na hora, hein? Depois de tudo, toda a lambança desse ano, principalmente com essa contusão dele fora do automobilismo. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. E olha, na próxima quarta-feira começa a Copa das Confederações. E você vai curtir na Globo, na próxima quarta, Alemanha e Austrália, os donos da casa. A Alemanha estreando e a Globo mostrando ao vivo, 15 para as 4 da tarde na quinta-feira. Aí Brasil e Grécia. É o campeão mundial contra o campeão europeu. A Copa das Confederações, diretamente da Alemanha, o país da próxima Copa do Mundo. Galvão Bueno, Casagrande, Tino Marcos, Mauro Naves, Renato Ribeiro, o time da Globo, contando as emoções da Copa das Confederações, o Arnaldo César Coelho, enfim, a partir da próxima quarta. O Brasil é quinta, mas quarta tem Alemanha e Austrália. Olha, o Fernando Alonso faz 1,15,2 e o Montoya também. Diga lá, Pedro Bassan. Roberto, você comparava a situação do Rubinho com o Schumacher e essa de Alonso Fisichella, né? São parecidas realmente, porque o Alonso teve um problema no carro, mas antes da prova, um vazamento de óleo, trocou alguns componentes do motor, enquanto o companheiro teve o problema na prova. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Schumacher e o Rubinho em relação ao câmbio. O Schumacher teve antes do treino e o Rubinho no treino. A comparação é perfeita, porque o Schumacher sempre quando tem problema, é quando pode ter. Ele às vezes tem problema antes de uma corrida e aquela corrida exatamente que ele ganha. E com o Rubinho acaba acontecendo o contrário. Bom, o Felipe Massa está em 7º, está na zona de pontuação. Conversando com o Eba Santos da corrida, ele disse que a expectativa dele hoje era completar a prova e chegar na zona de pontuação. Atrás dele está o Nick Heidfeld, que você vê aí no detalhe, com o Williams. Aí está o Nick Heidfeld, o Massa com o capacete amarelo mais à frente. O Heidfeld está a 700 milésimos do Massa. O Massa, por sua vez, tem o Trulli à sua frente, mas ele tem uma diferença de 11 segundos para o Trulli. Ou seja, o Massa ali na 7ª posição e o Heidfeld chegando, se aproximando. Depois está o Ralf Schumacher, que está mais rápido que o Heidfeld. O Ralf Schumacher está virando um 16,4. O Heidfeld um 16,7 e o Massa um 16,5, pelo menos os tempos da última volta. Lá na frente, Alonso virando um 15,2. Montoya agora virou um 16,2. Alonso deu a resposta. Na verdade, não foi bem o Alonso que deu a resposta. Foi. O Alonso deu uma diminuída depois da ultrapassagem. Estava andando um 15 baixo, um 15,5. Aí agora a vez do Frisacher entrar no box. Aí você vai na Toyota do Ralf Schumacher, com os giros, marcha, quinta, sexta, aceleração. Sétima redução, terceira, freio, retomada de aceleração, reta do box. Vai chegar a quase 300 aí também no fim dessa reta. Antes de fazer a chicana esquerda e a curva Senna. O Ralf Schumacher, que está na 9ª posição, atrás do Nick Heidfeld, fez um 16,6 agora. O Heidfeld deu a resposta, um 16,4. Monteiro voltando, estava no box. Frisacher também voltando, os dois que pararam para o segundo pit stop. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, pensou novo, Nova Skin. Mas não, Luciano Burti.
A gente agora acabou de passar da metade da prova e você vê que com esse novo regulamento, os pilotos se preocupam muito com o desgaste dos pneus, porque é apenas um jogo para a prova inteira. Então, existem alguns casos interessantes, como o caso do Michael Schumacher, que pediu para a equipe fazer um espelho retrovisor mais alto. Acho que o Alonso quebrou. Olha o Alonso aí com problemas. Alonso tirou o pé. Foi-se embora o Montoya. Olha o Alonso, a outra Renault também vem lenta. O Fisichella abandonou agora há pouco. Olha o Alonso aí. Momento muito importante, olha o Raikkonen chegando. Aí líder e vice-líder do campeonato. Raikkonen vai-se embora. Raikkonen vai-se embora. O papel agora se inverteu, né? Os papéis se inverteram. Desta vez é o Alonso que está lento, ao contrário do Grande Prêmio da Europa, há 15 dias. Ele tem, o pneu dele tá marcado, marca. parece que ele deve ter tocado no muro. O pneu dele tem uma marca, ele pode ter tocado no muro. Vamos ver. Deu para entender, Luciano? Olha o pneu mesmo. Ele disse que tinha alguma coisa quebrada no carro, mas dá para entender o porquê tá quebrado. Porque ele bateu no muro e isso o carro de Fórmula 1 não resiste, não tem jeito. Olha como ficou o pneu ali com a marca branca. O Briatore, o desespero do Flávio Briatore. Liderando a prova com os dois carros, o Fisichella abandonou com problemas no carro. Dessa vez o Alonso. Olha a marca branca. A marca branca ali do muro. Não, vai tentar trocar, vamos ver se é o caso, né, da suspensão. Você se lembra com o carro da Jordan. E mesmo com o que aconteceu na última corrida com o Kimi, né? É muito difícil. Mas de qualquer forma, pode trocar, não pode mexer em mais nada, só pode trocar esse pneu aí. Vamos ver, se for só pneu, ele volta para a pista. Hora que tirar a roda, dá para ver. Aí os mecânicos vão ver. Tá fora. Fez um gesto pro muro lá, fez um gesto pro Briatore, como quem diz, tá fora, né? E nem o gesto médico quando vai atender jogador dentro de campo. Né? Só que lá é feito para substituir, aí não tem jeito. Bom, é um momento muito importante do campeonato. Aí o Fernando Alonso, líder com 59 pontos. Vendo agora a McLaren na frente com o Montoya e com o Raikkonen. Vai ficar a pergunta em qual momento vai acontecer o jogo de equipe, né? O Raikkonen está a 4,8 do Montoya. Flávio Briatore vê a situação, os papéis se inverterem em relação a duas corridas da temporada, quando o Alonso se aproveitou. Agora, é Juan Pablo Montoya que está na frente, Reginaldo Leme. Ele fez o papel dele até agora muito bem, porque ele atacou a Renault o tempo todo, tanto que se o Alonso não tivesse sendo atacado, ele não ia bater no muro. Agora é outra história, porque para ele fazer o papel dele tem que infringir o regulamento. Olha o Rubinho cortando a chicane ali. Olha lá. Não deu para fazer. Tive a impressão que ele se assustou ali com a Minardi que estava passando e pode ter recolhido por isso, né? Aí o Jenson Button que está em terceiro, largou na pole position, Jenson Button. Olha, os primeiros, o Montoya está virando um 15.2, o Raikkonen virou um 15.191, quer dizer, praticamente o mesmo tempo. Mais uma vez, o Schumacher que está em quarto, o Button é terceiro, o Schumacher é 4, o Button está a 25,9 da primeira McLaren, que é o Raikkonen, e o Schumacher está a 3,2 do Jenson Button. Michael Schumacher ali na expectativa de poder lutar pelo pódio. Diga, Luciano Burti. É a segunda vez que a gente vê o Rubens cometer um erro na freada, e eu devo dizer que o final de semana inteiro, desde sexta-feira, ele esteve reclamando muito do sistema de freios, trocou até de material, trocou os discos, trocou as pinças de freio, trocou todo o sistema de sexta para sábado, não deu resultado, voltou atrás, então não é anormal a gente estar vendo ele encontrar dificuldades nas freadas fortes aqui de Montreal. Só para acabar o que eu vinha dizendo, você pode ver aqui no carro do Schumacher que o espelho retrovisor dele é muito mais alto do que o normal. Olha aí. Apenas para ele poder acompanhar o desgaste do pneu traseiro. Olha que legal, exatamente o que o Dudu estava dizendo, a gente tem lá a imagem do espelho, como está alto mesmo, o retrovisor do Schumacher. Para olhar para os pneus de trás, né? Porque nessa pista é bom a gente deixar o seguinte: o piloto tenta sempre conseguir o máximo de velocidade sem comprometer a aderência. É um grande desafio nesse acerto. Aí o que acontece? O controle de tração é fundamental, como os freios. Por quê? Porque a refrigeração do sistema é fundamental nessas longas retas que pede torque na reaceleração. E essas freadas fortes e retomadas provocam desgaste nos pneus traseiros. E é evidente que está acontecendo todo esse cuidado a ponto do Schumacher levantar, alterar a altura do espelho.
Diga, Reginaldo. Também botar um espelhinho maior, ela parece um ônibus, né? Eu estava dizendo para vocês. Parece. Estava dizendo para vocês agora que a gente vai ver o comportamento aí da McLaren em relação ao Hakkinen, que precisa, né, mais dos pontos do que o Montoya na situação atual do campeonato. A McLaren, uma vez aconteceu isso, quando o Irvine estava lutando pelo título, que o Schumacher estava fora em 99, e numa corrida em Spa, a McLaren deixou o Coulter na frente, o Hakkinen precisava ter vencido a corrida, a McLaren deixou o Coulter ganhar, o Hakkinen em segundo, e eu fui perguntar para o Norbert Haug por que isso, porque eles não tomaram nenhuma outra atitude. Ele disse que o jogo deles é aquele. O jogo é na pista, pelo menos naquela época, isso faz 5 anos. O jogo era aquele, quem merecesse ganhar, quem andasse mais, ganhava a corrida. Agora que nós vamos ver hoje. Hoje há uma situação de 8ª etapa do campeonato, com um dos pilotos já brigando diretamente pelo título e com o líder do campeonato fora da prova, né? Historicamente, basta a gente lembrar de Ayrton Senna e Alain Prost, para ficar num exemplo claro de como a McLaren deu liberdade para os seus pilotos e como fez bem para a Fórmula 1, para o esporte, aquela liberdade toda que Prost e Senna puderam travar, talvez o maior duelo da história da Fórmula 1, né? Faltando 27 voltas para o encerramento, mais uma vez ali com a força da gravidade, né? Quando o piloto acelera, empurra a cabeça para trás, olha, aquela cor verdinha, né? Na cor amarela você vê a força, de acordo com o piloto vira para a direita, olha, a força empurra para a esquerda, e ao contrário. E quando ele usar o breque, ele empurra a cabeça para frente. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Olha, o Rubinho ano passado fez 1:13.622, é o recorde da pista, né? Mas é bom a gente dizer o seguinte, esse ano os carros não conseguiram baixar de 1:15, mas nós temos mudanças importantes na aerodinâmica. A Minardi está aí lenta, vai parando, mais um carro abandonando. É bom a gente lembrar, o Heidfeld passando e vai-se embora. Lembrar das mudanças pressionando. A asa dianteira, ela tá. Opa! Quebrou o olha aí a Heidfeld. fumaça. É o Heidfeld. Vinha logo atrás ali do Massa, a 5 segundos. Fumaça mais do lado direito. E o Heidfeld está abandonando com problemas ali. Até um princípio, um foguinho ali, digamos assim. E a Williams que viveu uma semana terrível nessa relação com a BMW, né? Com o próprio Frank Williams dizendo que era uma relação hostil. Depois o Patrick Head atacando o Mario Tyson, que é o diretor da BMW. Aí o Frank Williams ontem disse que o Patrick Head não fala pela empresa. Teve isso ontem. Deve ter sido combinado entre eles. Mas, ô Luiz, você lembra que uma das coisas que o Patrick Head diz muito bem, que a Williams nunca cobrou as 150 quebras de motor desde 2000. 151. Então, 151 agora. Nunca cobrou, é verdade. O Patrick Head disse isso mesmo. Aí o Kimi Raikkonen está em segundo. Com o Montoya na frente. Bandeira de óleo na pista, você viu ali. Depois o problema com o Heidfeld. O Montoya na liderança, olha, 30.399 para o Jenson Button. E a McLaren, os pilotos estavam muito confiantes mesmo. Não, mas olha só, o Schumacher também com problema ali no acerto da tomada, da freada para fazer o grampo, fritando o pneu do lado direito ali. Agora diminui um pouquinho, olha, o Raikkonen faz 1:15.2 e o Montoya 1:16.0. 3.4 agora diminui a diferença, já no segundo trecho da volta que eles estão, faltando 25 para o encerramento. E a Toyota agora está pronta para o pit stop. Aí você viu o Jenson Button e o Michael Schumacher, terceiro e quarto colocados. Aí o Schumacher, que largou em segundo. Schumacher vai diminuindo, olha, a volta do Button 1:16.7, do Schumacher 1:15.5. 1.6 a diferença do Jenson Button. Schumacher na expectativa de chegar ali. E se chegar, tá chegando, pode sonhar com o pódio de Michael Schumacher. Disse ontem que não se sentiu tão otimista em todo o ano, em toda a temporada. Schumacher e Button, os dois pararam 2 vezes, a expectativa de 3 paradas para os dois. Agora a vez do Ralf Schumacher entrar para fazer o seu pit stop. O Ralf Schumacher, a segunda parada dele na volta 45. E daqui a pouquinho, para quem está em 3, olha, na volta, a partir da 45ª, a partir de agora, nós vamos começar aí a
A terceira parada dos pilotos que vão fazer 3. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Logo mais, depois da Fórmula 1, as emoções do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo, Santos e Fluminense. E a cobertura da rodada. Aí você vê o Ron Dennis habilitando ali uma das pessoas para falar. Steve. É impressionante, né? Você vê que ele habilita cada um dos rádios para conseguir falar com eles. Nossa linguagem é régua aquilo ali, né? Você estava dizendo, Luiz, do Schumacher e do Button, que os dois têm mais uma parada, claro, e eles estão na mesma balada, tanto que a última parada de cada um foi exatamente na volta 34, só que o Button foi um pouquinho mais rápido, ficou 7.9, e o Schumacher 8.3. O Sato tinha desistido e voltou para a pista. Voltou o Sato. Mas que é isso, Sato? 24 voltas atrás, vamos testar. Foi testar alguma coisa, aproveitar, já que não podem testar, né? Já que os testes estão aí absolutamente limitados, então vai para a pista. Usar a estrutura e a corrida. Tá aí o Sato, né? Mas aí é uma atitude de teste muito clara e você interfere no andamento da corrida. Você pode atrapalhar um líder aí, hein? Sei não se a decisão da BAR é compatível com o lado esportivo, digamos, da corrida, né? Rubens Barrichello, 1:15.4, a melhor volta dele na prova. O Rubinho está 9.7 do Hélio. O Rubinho está em oitavo, está ali na zona de pontuação. O Button errou. Olha o Button errando, foi pro muro, Schumacher já foi a terceiro. Jenson Button vai pro muro, acaba a corrida para ele. Largou na pole position. Esse muro, ali a tampinha do combustível abre mesmo, abaixo de 100 por hora ela abre, né? E nessa corrida deve ser menos, por causa do hairpin lá, eles devem ter diminuído. A bandeira amarela, evidentemente, porque é uma posição muito perigosa, os pilotos quase vão ali. Vai ter que ter safety, é isso que acontece. Safety car na pista, porque ele está na posição, os pilotos vão quase todos ali, né? Aliás, o Jason Button tem que sair logo daí, né? Posição de risco para ele. Tem um buraco ali na cerca, que você vê por onde o comissário passou, e o Button é obrigado a ir ali. E Reginaldo, é uma volta de pit stop e as equipes estão todas prontas. Olha aí, Rubens Barrichello está no box, Raikkonen está no box, veja aí o Raikkonen, aí o Kimi Raikkonen, vice-líder, Coulthard está no box também agora. Barrichello já vai-se embora. Christian Klien entrando nesse momento, Monteiro também. Em tese, o Rubinho faz a última parada dele, né? Entre a 40ª e a 50ª volta para quem vai fazer duas. Expectativa do Rubinho, todo mundo parando. A partir de agora é a última, na verdade, para todo mundo, né? Porque para quem está na terceira parada também. E aí o Schumacher, que está no pódio, está na terceira posição na pista, com uma batida com o erro do Jenson Button. O Luciano Burti, agora a gente vai ver o Montoya, né? Aí a McLaren pronta, o Raikkonen já foi. Massa entrando, Heidfeld também, Trulli está no box, Villeneuve, Albers também, congestionamento no boxe de Montreal. E agora tem um trator para fazer ali a retirada da BAR do Jenson Button. E olha o movimento intenso ali. E lá atrás, olha no alto, você viu o trator lá, enquanto os carros estão voltando aí. O Massa voltando, Trulli também saindo. Desses todos aí, certamente o Rubinho antecipou. O Rubinho não era a hora de parar. O Rubinho que estava em oitavo, né? E o momento do erro ali do Button, Luciano Burti. Pegou a zebra de dentro, agora a zebra está mais alta. Foi isso, né, Luciano? É justamente é o tipo do meio fio, de uma guia quase que fizeram do lado de dentro da zebra, que é muito alta. A gente viu alguns carros até de turismo que correm também durante o final de semana, passando por cima, e assim que passavam o carro voava. Então, para um Fórmula 1, assim que ele encosta, não tem jeito, você perde o controle e o resultado é esse. Uma coisa também que eu consegui ver, eu não vi o Montoya entrando no boxe, então se ele realmente não entrou até agora, ele foi o piloto prejudicado e não deve conseguir nem ficar entre os 3 primeiros, caso tenha que fazer a parada. Não entrou, exatamente. Agora, olha lá o Montoya.
Vai pro box o Montoya. A equipe tá pronta no tempão. A gente mostrou a equipe prontinha, olhando, todo mundo olhando na expectativa do Montoya. Perdeu a Será que corrida. aconteceu com o Montoya? Será que ele se desconcentrou? Ele já tinha passado, provavelmente, porque ele estava na liderança, mas ele estava praticamente junto com o Kimi Raikkonen. O Raikkonen se aproveita. Ou será que foi uma forma de fazer jogo de equipe para que ninguém percebesse? Mas ele pode ter comprometido não só o Montoya. Não, acho que ele volta em segundo, mas enfim, a gente vai confirmar na pista já. Ele estava tentando voltar em segundo, eles não deixaram. Está tentando voltar em segundo ali o Montoya. Já a gente vai ter essa confirmação. Mas ele compromete diretamente a corrida dele. Você acha que pode ser um jogo de equipe enrustido ou essa é uma ilação muito perigosa, Luciano Burti? Olha, eu acho difícil eles terem decidido de fazer um jogo de equipe, porque seria uma coisa até um pouco óbvia de todo mundo poder ver. Mas eu acho que foi um pouco de falta de sorte dele estar muito em cima já da entrada do box e não ter conseguido, enquanto que o Raikkonen teve tempo. Rubens Barrichello está na 7ª posição, ganhou uma com o problema, o abandono do Jenson Button. Olha o Rubinho, largou em último do box. Aí o Ron Dennis, conversando com seus comandados, o Ron Dennis. Na verdade, E o Felipe Massa sexto, perdão, Reginaldo. se a McLaren fez jogo de equipe, ela fez muito bem maquiado. E está aí do jeitinho que eles queriam agora. O Kimi na frente do Montoya. Globo a gente se vê por aqui. Nicotina é droga e causa dependência. Felipe Massa sexto, Rubinho sétimo. Momento do Montoya ali, olha lá o Montoya. Desespero do Montoya, voltando. Depois de fazer o pit stop por último. Foi o último a entrar o Montoya. Você viu que ele cavou espaço na frente do Minardi ali. Não, é a RBR. Mas podem até penalizar o piloto por isso. E não tentou não deixar e ele entrou ali. Então é Raikkonen, Montoya, Schumacher, Trulli, Weber, Massa e Rubinho. Massa sexto, Rubinho sétimo. Rubinho está a 15 segundos do Felipe Massa. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Muito bem, Raikkonen, Montoya. Próxima volta, safety car vai sair. E nós vamos então para relargada em movimento, para continuação da corrida. Você viu ali Raikkonen, Montoya, Michael Schumacher, Jarno Trulli com a Toyota, Weber com a Williams, Felipe Massa com a Sauber, sexto, Rubens Barrichello, sétimo com a Ferrari, Ralf Schumacher com a Toyota, oitavo. Olha, aquela saída do Montoya, você está vendo, um incidente envolvendo o carro número 10, está sob investigação pelos comissários. Ou seja, a manobra do Montoya ali pode custar ele uma punição. Que não precisava, né? Porque era uma Minardi na frente. Ou seja, assim que desse a largada, era uma RBR. Assim que desse a largada, ele não teria dificuldade de tomar a posição, que aliás a posição que era dele de direito na pista. Então teria que ter uma bandeira amarela para o carro, para o RBR, quando retomasse a corrida. Reginaldo, me senti aqui como o chefe, o diretor de prova, e você a ponderação da McLaren. Que eu vou dizer lá para ele, do jeito, né? Olha, aconteceu isso, ele ia passar o cara 2 minutos depois ali, 2 segundos depois, ia botar de lado e se mandar, né? Bom, o safety car vai para o boxe agora, e aí a gente vai ter a relargada. Olha só, temperatura 32 graus, temperatura da pista 41 graus. Ali a velocidade do vento, 1,7 metros por segundo e 57% de umidade. O carro safety car, apagaram-se as luzes no alto do safety car que vai para a pista. E aí eles vão para a sequência da corrida. Ralf Schumacher está ali na frente, mas o líder é o Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Trulli. E aí a relargada. Com o Raikkonen na frente. O acidente do Jenson Button mudou o pódio, né? Mudou a ordem da frente. Com o Raikkonen passando o Montoya no boxe e botou o Schumacher, quase que ele toca a Jordan ali, o Schumacher, na terceira posição. Raikkonen, Montoya, Michael Schumacher, Trulli, Weber. Aí o Schumacher já se livrou, passou pela Jordan, foi-se embora o Michael Schumacher. Na terceira posição, o alemão. Vamos aos brasileiros. Felipe Massa é sexto.
Rubinho Barrichello é sétimo, os dois na zona de pontuação. E a briga pelo título, Alonso bateu e abandonou o Grande Prêmio do Canadá. Raikkonen vai vencendo, vai somando 10 pontos importantíssimos, vai de 27 para 37. Voltaria para 22 a diferença, que era antes da corrida de Nürburgring. Olha, nós tivemos hoje a decisão do torneio internacional de vôlei de Montreux, na Suíça, vôlei feminino, e a seleção do Brasil venceu a China. E numa vitória sensacional, a China vencia por 2-0 e as meninas, comandadas pelo José Roberto Guimarães, viraram o jogo e venceram por 3-2. Aproveitar as informações, MotoGP venceu o Valentino Rossi com o Sete Bernal em segundo, Marco Melando em terceiro e o Barros em quarto. Fez uma bonita corrida o Alexandre Barros no Grande Prêmio de Barcelona de moto velocidade. Ainda em tempo de informação, a Danica Patrick da IRL, piloto, né, americana, deve andar de BAR em Indianápolis na próxima semana. Nos Estados Unidos é uma sensação a Danica, e ela trabalha em uma equipe que é empurrada por motores da Honda. Então nessa associação com a BR ela poderia andar em Indianápolis, se exibindo evidentemente, né? Seria uma atração a mais aí pro próximo fim de semana. Pois não, Pedro Massan? Começa a cair uma garoa aqui na região dos boxes, viu? Montoya, bandeira preta, hein? Desclassificação pro Montoya. Aí, bandeira preta para Montoya. Não foi agora para aquela discussão. Olha lá. Sair do pit lane on red lights, ou seja, saiu do pit lane com luz vermelha. O farol estava fechado, o sinal estava fechado, o semáforo estava fechado e ele saiu, Reginaldo. Avançou o sinal, o Montoya. 5 pontos na carteira, né? Ou 7, são 7, né? 7 pontos. Ô Luiz Roberto, Diga, Luciano. o Montoya tinha que justamente esperar todos os carros passarem, assim que todos os carros passarem, acenderia a luz verde, e aí sim ele poderia sair. Bom, agora está claro, né, que não é jogo de equipe. Ia botar em risco a disputa também pelos pontos do Campeonato de Construtores. O Montoya, depois de uma corrida sensacional, a notícia é boa para os brasileiros, né? Porque aí o Massa vai para sexto, o Rubinho passou o Massa, hein? Rubinho em quinto, Rubinho passou, mas estava distante do Massa, chegou muito rápido, passou o Massa e o Rubinho. Rubinho é quinto, o Rubinho é quarto agora com o abandono do Montoya. Claro, seria quinto com o Montoya na pista, com o Montoya saindo é quarto. Olha o Rubinho na quarta posição. Gostaria de ver, do Rubinho. Gostaria de ver os gestos do Montoya agora. Não quero ouvir o que ele tem a dizer, mas os gestos sim. Juan Pablo Montoya, olha lá. Ih, alguém jogou, era a luva, aí o Norbert Hogg, da Mercedes, da McLaren. Mas, enfim, o erro começou desde o momento da entrada do piloto, mas, como disse o Luciano, como disse o Reginaldo, ele estava na liderança, com a entrada do safety, ele passou, ele perdeu a chance. E logo na sequência o Kimi Raikkonen entrou. Mas de qualquer forma não pode passar o sinal vermelho, né? Vamos deixar bem claro, hein? O erro não é 100% do Montoya, eu diria que até mais ainda da equipe. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Faltando 16 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Canadá. 37ª edição do Grande Prêmio do Canadá. Kimi Raikkonen já venceu 2 vezes na temporada. Vai na liderança com Michael Schumacher em segundo. Olha, há 11 anos que nós não tínhamos uma bandeira preta na Fórmula 1. Em 94 em Silverstone com o Schumacher. Foi exatamente, que ele demorou para obedecer, inclusive. Ele não acreditou muito, né? Falou, para mim, será? Ele deixou discutindo, o Briatore, que era então o chefe da Benetton, ficou discutindo o negócio, no final ele foi obrigado a cumprir. Schumacher é segundo, Trulli é terceiro. Rubinho está a 8 segundos do Trulli. Faltando 16 voltas. Vamos ver aqui o Rubinho. O Rubinho virou 327 e o Trulli 1,18,9 nessa volta. O Rubinho mais rápido que o Trulli. Largado o box. E poder pensar em pódio é sensacional para o Rubinho, hein? E o Schumacher levantou a mão direita ali, não percebi se foi um gesto ostensivo, algo do gênero ali. Aí foi do Trulli. Por isso que ele perdeu esse tempo que eu estava dizendo há pouco ali, para se livrar da Minardi. Trulli que é terceiro. Barrichello é quarto, Felipe Massa é quinto.
Mark Webber é sexto, Ralf Schumacher sétimo, David Coulthard oitavo. Aí os 8 primeiros. Destes, apenas o Michael Schumacher fez a estratégia de 3 paradas. Os outros todos com 2 paradas. E a RBR com o pneu ali no cobertor de aquecimento. A previsão era de muita chuva para o fim de semana, mas a meteorologia errou geral, né? Errou na sexta, errou no sábado e errou na corrida. A meteorologia chegou a dar 90% de possibilidades. Vamos ver a diferença agora do Raikkonen para o Schumacher. Olha, 2,671. A diferença aumenta um pouquinho. Nessa primeira parcial, o Raikkonen foi 1/10 mais rápido que o Michael Schumacher. Schumacher que já venceu 7 vezes no Canadá. Nunca um piloto venceu tanto numa mesma prova. Depois nós temos, me ajuda, vai ganhando com Senna e Prost. No mesmo ano ele voltou a vencer 7 também em Maicon. Em Maicon, é verdade, o Grande Prêmio da França, é verdade. E aí nós temos o Senna com 6 vitórias em Mônaco e o Prost com 6 vitórias. O Senna na Bélgica também com 6 vitórias e o Prost na França com 6 vitórias. E no Brasil também. E no Brasil também. Diga, Pedro Bassan. Lembrando que o próprio Montoya foi desclassificado também o ano passado em Indianápolis, quando ele abandonou o carro a menos de 15 segundos da largada, né? Olha o Briga Massa direta aí brigando, pelo Massa, quinto lugar, é. hein? Massa e Webber. Massa e Webber. O Webber chegou agora. Olha, o Massa está em quinto. O Massa virou um 18,8. O Webber um 17,9. Praticamente um segundo mais rápido nessa volta. Não há diferença. Vai ser duro de sustentar ali. Tem que brigar muito, Felipe Massa, para sustentar a 6ª posição. Mark Webber está na 7ª. Webber e Massa aí valendo a 6ª posição. Valendo a 5ª posição. Webber é o 6º e o Massa é o 5º. O Rubinho está 4,7 do Massa, o Rubinho é 4º. Por sua vez, o Rubinho está 7,9 do Trulli. Agora foi a vez do Trulli dar o troco, né? Depois daquele problema com a Minardi, do Trulli, o Trulli rodou um 17,2 e o Rubinho um 17,7. Daqui a pouquinho, depois da Fórmula 1, as emoções do futebol. Santos e Fluminense da Vila Belmiro. Olha como chegou o Webber, quase encostou no Massa ali. Kleber Machado, Casagrande, José Roberto Wright. Temos as emoções de Corinthians e Flamengo, com o Rogério Correia, com o Sérgio Noronha, com o Renato Marcília. E os lances de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Botafogo líder, 18 pontos. Que vitória ontem sobre o Juventude por 3-2. E aí o Massa tentando segurar. Luiz Roberto. Trazendo com ele ali o Mark Webber. Diga, Burti. E você vê como o regulamento tem ajudado muito as corridas de Fórmula 1 desse ano. As corridas prometem ser sempre muito emocionantes, porque eu devo dizer que sempre falando com o pessoal da Ferrari durante o início aqui do final de semana, na sexta-feira, eles não tinham a menor esperança de estar andando entre os 10 primeiros. Eles tiveram um desempenho muito fraco na sexta, devido ao novo asfalto, o pneu não reagia bem com uma pista sem borracha, e durante o final de semana a pista foi emborrachando, a aderência melhorou, e os carros passaram a ter um desempenho muito melhor. E de repente agora você tem o Schumacher em segundo, o Rubinho em quarto. E é como eu disse, até o ano passado a gente sabia muito bem, olhando a sexta-feira, o que ia acontecer até o final do final de semana. E agora não, agora a gente tem que esperar até a bandeirada para saber quem vai ganhar a prova. Isso tem ajudado muito para quem gosta de acompanhar a Fórmula 1. Faltam 13 voltas para o encerramento. O Schumacher rodou 3 voltas seguidas mais rápido que o Raikkonen. 2 décimos, mas mais rápido que o Raikkonen. Vai diminuindo a diferença para 2,2. O Schumacher tem uma história com essa pista como nenhum piloto tem. São 7 vitórias. É Schumacher Show no circuito Gilles Villeneuve. É como disse o Burt. Vamos ver essa volta agora, Schumacher e Kimi Raikkonen. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Felipe Massa é quinto, atrás dele ali coladinho no Massa, Williams de Mark Webber, que é sexto. Rubens Barrichello está na 4ª posição, largou do boxe o Rubinho depois de todo mundo. E faz uma corrida de recuperação para chegar na 4ª posição. E o Massa agora virando 1,17,7 e o Webber 1,18,0. É, o Webber vinha bem mais rápido até chegar. Ele vinha virando direto em 17, até chegar. Só que o Webber não é um cara muito bom de ultrapassagem, não. Agora o Massa está respondendo e você vê, a diferença fica mantida. Embora tendo muito mais carro, o Webber. O Webber, que depois que passou a jogar em time grande, não consegue ter a mesma performance, o mesmo desempenho, né? E o Kimi Raikkonen é líder. Ele é muito bom de treino, muito bom. Se bem que nessa aqui falhou, errou também na classificação.
Olha só, Raikkonen para o Schumacher, 2.367. Aumentou um pouco nessa volta, né? Schumacher foi mais lento. Dessa vez um 15.7, o Schumacher um 15.6, o Kimi Raikkonen. Portanto, o Kimi Raikkonen consegue compensar um pouquinho ali e manter essa vantagem, essa diferença de 2.3 agora para o Michael Schumacher. Hoje, 6 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. As duas equipes fazendo contas, né? A gente viu primeiro o Jean Todt, depois o Norbert Hoff. Ferrari e McLaren Mercedes. Os dois líderes, Raikkonen e Schumacher. Nesta volta, primeira parcial, Raikkonen 23.9, Schumacher 24.3. Mais rápido Raikkonen. Já responde, veja como abre no visual. Aumentando para 2.8. No segundo setor também o Raikkonen foi mais rápido, ele vai completar a volta agora. E a gente vai poder dizer para você o tempo total, o tempo final. A diferença diminuindo para 2.5 da segunda, do segundo setor de cronometragem para o ponto final da reta, onde o Schumacher no último setor foi 2 décimos mais rápido que o Kimi Raikkonen. Fez um 15.9 contra um 15.7 do Kimi Raikkonen. Aí o Villeneuve, na 10ª posição, teve um problema no comecinho, teve que trocar o bico do carro. E com isso o Sauber está na frente dele. O Massa, companheiro de equipe com a Sauber, está na frente dele, tá? Em quinto, o Felipe Massa a 1,5 segundos do Weber. O Massa 1,17,6, o Weber 1,18,3. Agora, 1,17,8 o Massa, 1,17,7 o Weber. Voltou a ser mais rápido nesta volta o Weber. E o Rubinho, 1,17 cravados contra 1,16,8 do Trulli. O Rubinho não consegue não tirar a diferença para o Jarno Trulli, que é o terceiro. O Rubinho está na 4ª posição depois de largar do box. Mantendo essa posição, o Massa passaria o Villeneuve na classificação, que é muito importante. Ele tem 2 pontos, o Villeneuve 5. O Villeneuve foi beneficiado em 2 pontos por causa daquela dupla desclassificação da BAR em Imola. Mas aí o Massa agora passaria o Villeneuve e iria para 6 pontos. Kimi Raikkonen segue na liderança. O Schumacher para o Trulli, 12.179 a diferença do Schumacher para o Trulli. Faltando 9 voltas para o fim do Grande Prêmio do Canadá. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo. Nova Skin. Restando 9 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Canadá no próximo domingo. Também no horário da tarde no Brasil, às 3 da tarde. No horário do Brasil, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis, sábado, classificação, 2 da tarde, domingo às 3 da tarde. Ainda a 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Villeneuve tem o Klein ali na frente. O Villeneuve que está na 10ª posição. O Christian Klein com a RBR na 9ª. Os brasileiros, Rubinho é 4º, Massa é 5º. Massa vai mantendo ali uma vantagem para o Weber. Mas olha, o Weber diminui um pouquinho de novo nessa volta. 1,17,3 o Weber. 1,17,5 o Felipe Massa. Tem que botar o braço para funcionar muito, Felipe Massa, para segurar esse 5º lugar, o brasileiro Felipe Massa. Aí o Villeneuve. E à frente o Christian Klein. E agora nesse finzinho de corrida, o piloto tem que conviver com todo o problema de desgaste de freio, de pneus. Tem que mudar o jeito de andar, de dirigir, o Luciano Burti. Com esse novo regulamento fica muito mais difícil a pilotagem. Você tem que alterar o estilo, sim, durante a... E é o Trulli, hein? E é o Trulli, hein? Olha o Rubinho. Olha o Rubinho ganhando posição. Trulli abandonando. Rubens Barrichello é terceiro, vai para o pódio. Rubens Barrichello neste momento. Que corrida, hein? A largada do boxe em último. Olha o Trulli, fumaça preta ali. Freio. E foi-se embora o Trulli, problema de freio no touro, olha lá. A fumaça que saiu. Fumaça preta da pastilha, disco, foi tudo para o espaço. De todas as pistas onde corre a Fórmula 1, essa é a que mais castiga as freios. Kimi Raikkonen na liderança, caminhando para sua 5ª vitória. E o Rubinho, olha, esse pódio para o Rubinho, Reginaldo, ele tem um sabor muito especial. Sabe por quê? Porque o Rubinho vai cravar 60 pódios. Ele iguala o número de Nelson Piquet e de David Coulthard.
supera Nigel Mansell, os dois estão empatados com 59. Aí a reação da equipe Toyota. Então é um pódio especial para a estatística do Rubinho, para a história do Rubinho. Schumacher 138 vezes no pódio, Prost 106, Senna 60 e aí Rubinho, Piquet e Coulthard com 60. É uma estatística expressiva do Rubens Barrichello. O número do Senna, repete o número. 80 pódios de Ayrton Senna. Portanto, Trulli fora, Rubens Barrichello vai conquistando o pódio, hein? A Ferrari com 2 carros e com isso Massa ganha uma posição. Trulli abandonando, Massa é quarto. De Raikkonen para o Schumacher, 2,4 a diferença. Daqui a pouco o futebol do Campeonato Brasileiro, logo depois da Fórmula 1, com Santos e Fluminense, com Corinthians e Flamengo, os lances da rodada para você. Quarta-feira, Copa das Confederações, Alemanha e Austrália na quarta, na quinta, estreia do Brasil, Brasil e Grécia, 15 para as 4 da tarde. Daí o Trulli, claro. Uma corrida onde o pódio esteve tão próximo. Diga, Luciano Burti. E é justamente isso que você me perguntava antes sobre de mudar o estilo durante a prova. Eu dizia, com esse novo regulamento você tem que mudar o estilo sim, para tomar conta dos pneus. E aqui no Canadá, como o Reginaldo acabou de falar também, você tem que mudar o estilo também para tomar conta dos freios. No caso da Toyota e do Trulli agora, foi uma falha da equipe de não ver na telemetria que de repente os freios estavam tendo desgaste maior do que o esperado e que pedisse ao Trulli para tirar um pouquinho o pé, freasse um pouco mais cedo para não acontecer o que aconteceu. Isso já foi feito antes para algumas equipes, como eu já até citei ontem. O Schumacher em 2002 fez a prova inteira economizando, tirando o pé e freando bem mais cedo do que podia, sabendo que se forçasse não acabaria a prova. Olha, Burti, o Raikkonen teve algum problema, ele foi 1 segundo e 1 mais lento que o Schumacher na última volta. Dá para você em casa perceber que o Schumacher está aí muito próximo agora, no visual a diferença entre eles, a diferença de 1,3. Vamos ver agora nessa volta, aí o Raikkonen responde, consegue ser mais rápido no primeiro setor, no segundo também. Ou seja, ali a gente, é uma erradinha, pronto, né? É esse segundo. E a 6 voltas do fim, hein? Raikkonen para o Rubinho, que é terceiro, 28,1. Olha, Raikkonen e Schumacher. Você vê o lado interno dos pneus. Olha, dos pneus do Raikkonen. É o Sato. Fui no capacete amarelo do Raikkonen. Você vê o lado interno dos pneus traseiros. É freio também, hein? Os pneus traseiros do carro do Kimi Raikkonen, você vê que a banda tem fogo no pneu interna, está mais gasta, muito mais gasta. Aí não chega a ser fogo. Depois que para, também a temperatura vai para o espaço, né? Andando é outra história. Pois é, né? Aí é o Sato que está testando aí. 24 voltas depois de abandonar, ele voltou para a pista, né? Eu não sei se isso não vai rolar um protesto aí das equipes, porque isso interfere diretamente na corrida, na disputa esportiva, né? Olha só, já pensou? É o líder que está ali atrás? Ou ali na frente e atingido por ele, né? Enfim, o Sato, que havia abandonado, 24 voltas depois ele voltou para a pista. Ele está na volta... Está 20, não sei quantas voltas atrás. Olha como saiu até fogo ali mesmo. Olha lá. Da pastilha, que alcança temperaturas incríveis ali. Realmente vai pegar fogo no momento em que para. O Sato perdeu a freada totalmente ou perdeu o freio. Olha, o Felipe Massa está em quarto, o melhor resultado dele é um quarto no Grande Prêmio da Bélgica do ano passado, do Felipe Massa. Não pode igualar o melhor resultado da vida dele, o Felipe Massa. E o Rubinho pode chegar a 60 pódios na carreira, igualando o número do tricampeão Nelson Piquet. São os números esportivos da Fórmula 1, o lado esportivo desta competição que mescla talento, técnica, esportividade com tecnologia. Olha que dinheiro, etc. Diga, Reginaldo. Coincidência, Luiz. Essa é a corrida de número 204 do Rubinho, que é exatamente o total do Piquet. 204. O mesmo número de corridas, o mesmo número de pódios. Se o Rubinho confirmar o pódio nesta corrida, faltando 4 voltas para o encerramento. E o Massa agora 1,17,9, o Weber 1,19,5. Massa abre um pouquinho do Weber. Felipe Massa pode igualar seu melhor resultado, o do Grande Prêmio da Bélgica. Kimi Raikkonen vem firme aí para buscar a 5ª vitória na carreira. Aí o Kimi Raikkonen, olha o Schumacher como está pertinho, 4 voltas para o encerramento. Eles vão passar para completar. A Minardi vai ficando ali do lado direito. Foi-se embora o Kimi Raikkonen. E o Schumacher vem com ele. Eles estão passando pela reta principal. Restaram 3 voltas
para encerramento do Grande Prêmio do Canadá. E dá-lhe bandeira azul e nada da Minardi sair ali. Agora foi. Foi-se embora o Christian Albers. Por favor, holandês, espaço para passar, que eu estou aqui tentando chegar no líder da prova. Daqui a pouco as emoções do futebol do Campeonato Brasileiro. Depois, 6 da tarde, Fausto Silva comandando o show de atrações do Domingão do Faustão. Kimi Raikkonen vai conquistando 10 pontos importantíssimos na classificação do Campeonato Mundial. O líder é o Alonso com 59, o Raikkonen vai indo a 37, para diminuir de 32 para 22 pontos a diferença. Mas Schumacher no finzinho vem aí. Os dois mantêm mais ou menos o mesmo trem de corrida, o mesmo ritmo. A volta sempre ali, um 15 alto, um 15-8, um 15-7. Rubinho é terceiro, um 17-7. Largou do boxe o Rubinho. A Ferrari faz uma corrida que, se não é a redenção da Ferrari na temporada, pelo menos é um indício. Claro que as Renault estão fora. E agora, temos aí fumaça. Mas é a retirada do carro do Sato, né? Que ficou ali naquela posição, o carro do Takuma Sato. E aí o Schumacher, que levantou lá o retrovisor, botou o retrovisor mais alto. Oba, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Reclamou do Albers ali, o Michael Schumacher, né? Olha, 1,9 a diferença do Raikkonen para o Schumacher. A 2 voltas, uma volta e meia para o fim da prova. Rubinho é terceiro, Massa é quarto. Rubinho vai chegar a 60 pódios na carreira, uma marca histórica, igualando o número de Nelson Piquet. Felipe Massa vai igualar o seu melhor resultado na Fórmula 1, quarto lugar. Se as posições se mantiverem do Grande Prêmio da Bélgica do ano passado. E aí Michael Schumacher, esse vai para 139 pódios. O Michael Schumacher, o heptacampeão mundial. E aí o Raikkonen, que vai caminhando para a quinta vitória da carreira. Diferença de 1,7. A última vitória do Nelson Piquet no Canadá, o Mansell deu tchauzinho para a galera depois do grampo lá. E aí parou com um problema elétrico no carro, gasolina, enfim. E o Piquet conquistou, então aqui é a última vitória da vida dele. Em 1991, eu não estou enganado, estou sendo traído pela memória. Mas enfim, a situação é exatamente essa. A última vitória do Nelson Piquet foi aí no circuito Gilles Villeneuve. A vitória do tricampeão Nelson Piquet. Schumacher, 1,3, a última volta. Raikkonen administrando tudo que é possível para não incorrer no mesmo problema da última corrida, quando teve a suspensão quebrada a poucos metros da vitória, pouco mais de 4.000 metros. Aí está o Raikkonen, o finlandês. 1,3 a diferença. 1,3 a diferença na última volta. Kimi Raikkonen, a McLaren voltando a disputar o título. É bom ver a McLaren andando na frente. Kimi Raikkonen é o homem que vem da terra do gelo, né? E ele mesmo se denomina homem do gelo. O Weber diminui um pouco e anda mais rápido, 800 milésimos que o Massa nessa volta. Finzinho sensacional para os brasileiros. Rubinho é terceiro. Raikkonen vai na última volta com todo cuidado para chegar à quinta vitória na carreira, trazendo com ele o Michael Schumacher para buscar a terceira vitória e diminuir a diferença do Alonso para 22 pontos na disputa pelo título. Última curva, Kimi Raikkonen, vitória da Finlândia no Grande Prêmio do Canadá, com Schumacher em segundo, vem lá o Rubinho, aí a McLaren comemorando, vem o Rubinho para passar, para completar, a expectativa agora do terceiro, com deles comemorando muito, aí a reação do Jean Todt. To the world, be careful. Okay, Kimi, remember there is no overtaking on the slow down lap, no overtaking, and I want you to follow standard procedures. Now, well done. Muito bem, grande vitória. Barrichello vai passar, olha o Massa na frente do Weber. Vamos com o Massa, Rubinho passou, é terceiro. Aí valendo a quarta posição. Felipe Massa, para repetir o melhor resultado da carreira, o Weber bota de lado. Aí Felipe Massa tem que segurar no braço, Massa. Vale o quarto lugar. Felipe Massa, para completar na frente. O Weber tenta botar de lado, mas é de Felipe Massa o quarto lugar no Grande Prêmio do Canadá. Grande resultado do Massa. Grande resultado. Que ótima manobra no final da reta. O tempo todo olhando no espelho.
para ver o que o Webber ia fazer. E quando o Webber abriu bastante, ele foi até o máximo da tomada que permitia, sem tocar no Webber. Ótima manobra. Portanto, Raikkonen, Schumacher... Great job. Not a bad result considering the start. Well done. Rubens third, Massa fourth, Webber fifth, Ralph Bom, agora sixth. passando as posições da corrida para o Schumacher, né? Dizendo que ele foi muito bem e tal. Bom, Luciano Burti, que manobra essa do Massa aí na última freada, hein, Luciano? Excelente, o Felipe fez uma ótima corrida. Ele também não esperava chegar tão na frente e foi devido, viu, o ritmo de prova dele foi muito bom. E a manobra com o Webber ele fez exatamente o que devia ter feito e está de parabéns. E o cuidado de todo mundo no rádio para dizer que eles não ultrapassarem nessa volta de retorno ao boxe. Lembrando, né, os pilotos, né, o cuidado das equipes. E o Rubinho, que corrida, hein? Largou do boxe para chegar no pódio pelas, olha, 60 vezes, 60ª vez no pódio. Rubens Barrichello igualando o número de Nelson Piquet. Rubinho e Piquet agora estão ali dividindo a 4ª posição do maior número de pódios da história da Fórmula 1. Daqui a pouquinho voltamos com a festa do pódio, com a presença do brasileiro Rubens Barrichello e com a festa do Kimi Raikkonen, o vencedor. Aí o Kimi Raikkonen, 5ª vitória na carreira. Globo, a gente se vê por aqui. Aproveite a liberdade que a maturidade te dá. Participe do 7º concurso Banco Real Talentos da Maturidade. Se você tem 60 anos ou mais, inscreva-se. Se não tem, incentive alguém a participar. Banco Real, fazendo mais que o possível. Oi, tudo bem? Hi, my name is Jessica. Do you speak English? Because you know I'm really amazing. Inglês, pessoal! Rápido! 1, 2, 3. Stop, sem pânico. É só pedir uma nova skin. O resto é enrolation. Amigo, traz aqui uma novation pra minha amigation, loration. Pensou como? Tudo com moderação. Já imaginou você ao vivo no GP da Itália? Chegou o grande prêmio Cartão Petrobras. Peraí, vou dar licença. Levanta aí, sorri. Valeu. Ô, amor! Oi! Sorrindo, todo mundo! Ah, perfeito! Nas compras acima de R$50 com cartão Petrobras, você concorre a 5 viagens e assiste a corrida na área VIP da equipe BMW Williams F1. Corra e peça já o seu. Cartão Petrobras. A Petrobras sempre com você. Ai, amor! No Dia dos Namorados, a TIM apresenta os melhores aparelhos para você falar de graça com seu amor, de TIM para TIM, até o final do ano. Celulares Nokia a partir de R$ 99. Para você ficar o tempo todo ligado no seu amor. É só escolher um número TIM e namorar com tarifa zero até o final do ano. Namorados do Brasil, você também vai se apaixonar. TIM, amar sem fronteiras, viver sem fronteiras. É aqui o departamento de ideias do cigarro? É sim, você é meu novo ajudante. E o que a gente faz aqui? Todos os anos são milhares de mortes pelo cigarro. Precisamos criar formas de convencer os jovens a fumar. Criar novos consumidores. Aí um dia esses consumidores fumam até ficar velhinho. Fique esperto, o cigarro quer enrolar você. Ministério da Saúde. Você que se liga na Globo, estamos de volta. Ali o vencedor, o Kimi Raikkonen. Rubinho chegou em terceiro, largou do box, abraçou o Schumacher assim que os dois saíram do carro, está na pesagem. E o Massa repete o melhor resultado da vida dele, é 4º no Grande Prêmio do Canadá. E o Pedro Bassan está acompanhando os passos do Felipe Massa. Bassan. Recebendo os parabéns de muita gente aqui da equipe Sauber. Felipe, o teu melhor resultado. Agora, esse teve uma beleza especial, essa chegada, você segurando essa 4ª posição, resistindo ao Webber. Bom, foi sensacional. Acho que foi uma corrida excelente, estava precisando desses pontos.
Tô bastante doente, acho que para um cara doente foi ótimo ter chegado nos pontos, principalmente na 4ª colocação. Nas últimas 15 voltas eu estava praticamente sem pneu traseiro, então foi bastante difícil segurar, mas eu consegui, valeu. Gostaria de agradecer a equipe, todo mundo, foi sensacional e espero agora continuar nos pontos e voltar à sorte para estar brigando aí por ótimas colocações. Aquela investida do Weber ali, você sentiu quando ele abriu de lado? Como é que foi esse finzinho de prova? Na última volta aqui não, meu filho. Tá aí o Felipe Massa. Aqui não, meu filho. Bom, Reginaldo Leme, antes da festa do pódio, ali o Kimi Raikkonen, o Rubinho e o Schumacher. Que corrida, Reginaldo. Corridão, hein? Corridaça e definida bem a chegada do Massa, definida exatamente nessa expressão dele. Aqui não, na última volta não, ele fez o que tinha que fazer. Há um momento em que eles saem do carro, o Rubinho e o Schumacher, vão se abraçar, claro, comemorando. Os dois obtiveram um grande resultado. Aliás, pelo rádio a equipe ainda falou que o Schumacher, considerando a sua largada, quer dizer, a sua péssima largada, foi um resultado muito bom. E em relação ao Kimi Raikkonen, agora volta aquela situação de antes de Nürburgring, de 22 pontos em relação a Alonso. A Renault foi a grande perdedora de hoje, fica numa situação, continua numa situação extremamente confortável, com 76 pontos na liderança, contra 63 da McLaren. E o Alonso, 59 contra 37 do Trulli. Muito interessante a briga nos construtores, agora empatados. Toyota e Williams com 47 e a Ferrari pula para 45. Muito bem, vamos à festa do pódio com o Kimi Raikkonen, 5ª vitória da carreira, 3ª na temporada. Os hinos da Finlândia e depois da Inglaterra. E agora, God Save the Queen, indo da Inglaterra, pela equipe McLaren, a vencedora. Todos, inclusive da Ferrari, claro, para os 3 vencedores, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher e Rubens Barrichello. A festa do champanhe vai começar. Luciano Burti, obrigado mais uma vez, em grande vitória da McLaren para deixar o campeonato ainda mais equilibrado, Burti. Excelente prova, muito competitivo. O Rubinho teve um excelente resultado vindo dos boxes. E eu acho que tem tudo para, no próximo final de semana em Indianápolis, uma prova ainda mais competitiva e mais emocionante. Fernando Alonso, 59 pontos, Kimi Raikkonen, 37, o Trulli, 27, né? O Raikkonen, 37, o Trulli, 27, né, Reginaldo? O Heidfeld foi a 25, Schumacher, 24, ganhando posições, o Schumacher. O Weber, 22, Rubinho, 21 pontos, os primeiros aí no campeonato. Entrega dos troféus para os vencedores, tá aí o Michael Schumacher, agora 139 pódios, e o Rubinho sente o prazer de estar no pódio da Fórmula 1. Aí o Ross Brown aplaudindo seus 2 pilotos, né? E o Rubinho, que corrida, hein? Saiu do boxe em último, não conseguiu sequer treinar. Recebe aí o seu troféu, Rubinho. Parabéns, que corrida do Rubens Barrichello, 60 pódios, igualando o número de Nelson Piquet e David Coulthard. À frente deles, só o Schumacher, o Alan Prost e o Ayrton Senna. Aí a festa do champanhe. Mais uma vez, lembrando que a Fórmula 1 se encontra novamente no próximo fim de semana, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis. Na sequência, você fica com as emoções do Campeonato Brasileiro. Vitória de Kimi Raikkonen no Canadá. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2005.